Você usa óculos? Se usa, por que usa? Provavelmente é para corrigir algum problema que você tenha na sua visão. Talvez você tenha miopia, astigmatismo, hipermetropia. Fato é que o óculos ele é usado como um recurso para corrigir essas deficiências. Talvez você não use, né? Você não tenha nenhum problema na sua visão e não precise fazer uso desse recurso. Mas e se eu te falar que todos nós usamos óculos? Todos nós enxergamos a vida por meio de uma lente. Todos nós olhamos o mundo à nossa volta, tudo o que acontece, observamos essas coisas, esses eventos, por meio de uma lente, a qual nós chamamos de cosmovisão. A cosmovisão, ela é a maneira como nós enxergamos o mundo. Ela é a maneira como nós enxergamos a vida e por conta de nós enxergarmos a vida por meio dessa cosmovisão, tudo que nós fazemos, tudo que nós deixamos de fazer também, as escolhas que fazemos entre vestir uma camiseta amarela ou uma azul, tudo isso é orientado pela nossa cosmovisão, a maneira como você enxerga a vida. E também a cosmovisão ela se aplica na crença ou não em Deus. Não é somente nas coisas físicas, nas coisas materiais, ou as coisas físicas e materiais que nós enxergamos pela nossa cosmovisão, por essa lente da cosmovisão, mas também a vida espiritual. Você acreditar em Deus ou não acreditar depende de como você vai enxergar a vida. As cosmovisões, elas têm um modo em que elas colidem umas com as outras. Quando eu falo aqui em cosmovisão, entenda que você vai enxergar a vida em um dia de uma maneira e no outro dia de outra maneira, dependendo das circunstâncias, das situações. E muitas vezes a cosmovisão, a maneira como você enxergou a vida ontem, talvez não seja a que você enxergue hoje, ou a partir de hoje. Porque são visões diferentes do mundo que podem influenciar a nossa vida. Podem influenciar uma cultura, podem influenciar uma cidade, um país, o mundo inteiro. Alguns dos nossos maiores conflitos, perceba isso, da sociedade no nosso dia, são referentes a cosmovisões diferentes. Nós temos, por exemplo, o naturalismo versus o sobrenaturalismo. Nós temos a liberdade versus a opressão, a pureza versus a promiscuidade. Por aí vai, né? Temos vários exemplos. Mas normalmente os maiores conflitos de cosmovisão são nessas áreas. Surgem choques de opinião, nos quais as cosmovisões elas colidem, e muitas vezes com violência. O conflito, então, entre as cosmovisões sobre a vida, sobre a cultura, sobre o mundo, faz com que os cristãos conscientemente se engajem num contexto cultural. Ou seja, o cristão, por ter uma cosmovisão pautada pela Bíblia, ele vai enxergar a vida, vai enxergar a sua cultura ou a cultura onde ele está inserido de forma consciente. Ele vai pautar a sua cosmovisão por meio da lente da cosmovisão bíblica. E numa sociedade secularizada, a qual nós temos vivido, os seguidores de Jesus, eles têm as suas ideias na linha de fogo. Eu diria que para um cristão, para um seguidor de Jesus, influenciar a cosmovisão, com a cosmovisão bíblica, a cosmovisão que atua ou que direciona a vida da sociedade, em muitas culturas, ou se não em todas, não é um trabalho fácil. Não é algo que você faz do dia para a noite, mas é um processo, porque exige compromisso com Deus. Vamos ver o que diz o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 a 34. Eu vou ler para você e você então vai me acompanhar. O texto vai dizer o seguinte:
Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É interessante nós observarmos esses ensinamentos de Jesus, né, para aquela multidão, porque ele começa ali na porção que nós lemos, no versículo 22, falando justamente da maneira como nós enxergamos o mundo. E ele fala, né, dizendo que os olhos são a candeia do corpo, ou seja, são as luminárias do corpo. Então, de acordo com como eu enxergo, é a maneira como eu vou viver. E aí Jesus fala, né, que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. A maneira como nós enxergamos a vida depende muito daquilo que eu e você acreditamos. Se nós não acreditamos em nada, infelizmente, a nossa vida será pautada, será orientada por onde? Por nada. Ou não vai dar em nada. Agora, se a minha vida ela é pautada por aquilo que a palavra de Deus fala, eu tenho uma orientação correta, que é a própria palavra de Deus, me mostrando como enxergar a vida de forma correta. Então, para um seguidor de Jesus, né, como eu falei anteriormente, que não é fácil a gente viver a cosmovisão bíblica dentro de um contexto cultural onde existem muitas cosmovisões e muitas delas, se não a maioria, deturpadas sobre a vida. Como manter então uma perspectiva centrada em Jesus com relação às questões atuais? Como refletir sobre as áreas da vida intelectual, por exemplo? E como sustentar um testemunho cristão verdadeiro em casa, na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho, na política, em todas as áreas? A resposta começa na apropriação de uma cosmovisão coerente que molde os nossos pensamentos, os nossos modos, desejos, as nossas atitudes e que guie as nossas palavras e motive as nossas ações e, principalmente, esteja centrada em Cristo. O conceito e o uso da palavra cosmovisão surgiu na Alemanha. A princípio, a cosmovisão se referia à percepção sensorial das pessoas a respeito do mundo à sua volta. Perceba, a princípio a cosmovisão tinha essa definição, né? Como você sente o mundo à sua volta. Depois, os discípulos do filósofo Immanuel Kant passaram a usar a palavra com outros propósitos. Aos poucos, com o amplo uso dessa palavra, ela perdeu seu sentido original e passou a designar a percepção intelectual. Então, de você observar
o mundo apenas por aquilo que você sente, então agora você vai passar a observar o mundo por aquilo que você pensa. E no nosso caso, como estamos conversando aqui, como você crê. E no final do século XIX, então, o conceito da cosmovisão, ela já havia se firmado, né, sobre os principais pensadores do mundo. E é possível que um pensador dinamarquês, Søren Kierkegaard, ele tenha sido o primeiro a dar um sentido técnico ao uso da palavra cosmovisão. Para ele, uma visão de vida ou visão de mundo era a perspectiva fundamental que embasava a compreensão de si mesmo e traía unidade entre pensamento e ação. Então, para Kierkegaard, ele entendeu a cosmovisão dessa maneira. Uma soma, uma junção daquilo que você pensa e daquilo que você faz. Então, nasceu a concepção sobre a cosmovisão. Uma cosmovisão, ela é uma estrutura bem fundamentada e harmoniosa de crenças e convicções. Então, ela é essa estrutura daquilo que você acredita, da sua convicção, daquilo que você está disposto até mesmo a lutar por aquilo, a dar a sua própria vida, se for necessário, por aquilo. E a cosmovisão nos ajuda, então, a ter uma visão do todo, do completo, daquilo que nós enxergamos como um todo na nossa vida, da esfera toda da nossa vida. E ela nos dá, então, uma perspectiva verdadeira e unificada do sentido da existência humana. Então, eu me enxergo como ser existente, como ser humano, moldado pela forma como eu enxergo a vida. E, como uma alternativa, nós podemos dizer que a nossa cosmovisão é uma história que nós contamos para responder questões. Por exemplo, na história da humanidade, após o homem, o ser humano, ele ter descoberto o fogo, ele ter descoberto o uso do fogo, ele precisava dar uma resposta para a origem do fogo. Então, o ser humano, dentro do seu contexto, num momento histórico, dentro do seu contexto naquele momento, ele atribui até mesmo a deuses, a criação do fogo, ao ponto de dizer assim, o fogo é um deus. Porque a cosmovisão dele naquele momento era essa. Então ele precisava ter uma resposta para que ele pudesse contar a história de onde veio o fogo. Então a cosmovisão, perceba, ela molda de fato a maneira como eu vou olhar as coisas, eu vou enxergar tudo ao meu redor. E nem todas as cosmovisões elas são igualmente sistemáticas ou igualmente abrangentes. Há com frequência uma diferença entre a cosmovisão que imaginamos ter e aquela que realmente vivemos. Nossa cosmovisão funcional em contraste com a nossa cosmovisão teórica. Você pode pensar, enxergar a vida de uma maneira, mas no momento que você vai agir, às vezes você vai agir de outra forma. Já aconteceu com você? Normalmente acontece conosco, e hoje em dia, nessa mundo aí de redes sociais, acontece muito. Você percebe, às vezes, uma pessoa, você ou eu mesmo, brigando por uma questão nas redes sociais e mandando ali textos e fazendo grandes textos sobre um assunto, mas quando chega para você debater aquela questão frente a frente, nós ficamos acanhados, nós ficamos cabisbaixos, até mesmo medrosos, porque aquela cosmovisão teórica minha das redes sociais não é a cosmovisão funcional que eu tenho. Na hora de eu defender aquilo realmente como dizem, com unhas e dentes, eu não tenho a mesma coragem que eu tinha para escrever um texto. Então, só para nós deixarmos aqui como exemplo dessa cosmovisão teórica e funcional em que há, sim, às vezes, esse conflito até dentro de nós mesmos. Cosmovisão, ela pode também mudar conforme as circunstâncias. Eu já falei no início um pouco sobre isso, mas é importante a gente pensar mais um pouco, porque quer percebamos ou não,
Todos nós temos cosmovisões básicas a respeito de um assunto, a respeito de quem nós somos, a respeito de onde nós viemos, ou a respeito para onde nós iremos ou seguiremos. Isso é inevitável. Você e eu constantemente estamos pensando o que eu faço nessa situação e onde ela vai dar. E por que essa situação aconteceu? E nós começamos então a observar tudo ao nosso redor, tentar, como eu acabei de falar do exemplo do fogo, tentar dar uma resposta para essas questões. Mesmo as pessoas que nunca pararam para analisar sua cosmovisão, eles estão fundamentados justamente na cosmovisão que eles têm da vida. Ou seja, eu talvez nunca tenha parado, você nunca tenha parado para pensar, eu tenho uma cosmovisão, que bom, né, que a gente pode aprender sobre isso ou pensar sobre isso, em que tudo que eu enxergo depende da maneira, tudo que eu observo da vida depende da maneira como eu enxergo a vida. Talvez a gente nunca tenha parado para pensar nisso, antes de ouvir essa reflexão aqui, mas fato é que todos os momentos que você viveu até agora e o que você está vivendo nesse exato momento, está fundamentado na sua cosmovisão sobre a vida, sobre o mundo. E a cosmovisão, ela às vezes, sim, ela é comparada a um par de óculos. Mas é possível que os nossos olhos eles sejam a melhor analogia, como Jesus falou no nosso texto de Mateus. Jesus, sendo Deus encarnado, sendo o professor dos professores, o mestre dos mestres, ele nos ensina que a maneira como nós enxergamos a vida, a maneira como os nossos olhos enxergam, a direção para onde os nossos olhos estão, trará consequências a nós. A maneira como eu enxergo a vida orientará a mim ou me desorientará, me levará a algum lugar ou não me levará a lugar algum. E com relação a Deus, com relação a uma vida com Deus, se eu vou enxergar a vida por meio do que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada ensina, ou se eu vou olhar, eu vou enxergar outras palavras, né? Eu vou seguir outras palavras. Então Jesus está falando, se os seus olhos forem bons, você será direcionado por um caminho bom. Mas se os seus olhos forem maus, você andará em trevas. Ou seja, Jesus está falando o seguinte, você não enxergará nada. Porque nós não conseguimos enxergar, por exemplo, entrarmos em uma caverna sem uma luminária, uma lanterna, um farol. Mas nós cairemos. Se os nossos olhos forem maus, andaremos em trevas. Jesus falou isso. E no decorrer do texto, Jesus vai nos mostrando, né, maneiras como nós enxergamos a vida. Ele usa muito o exemplo, a partir do versículo 25 até o versículo 34, sobre algo que normalmente a gente tenta enxergar a vida por meio dessas coisas, que são as coisas materiais. A gente enxerga a vida se preocupando muito com o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir. E Jesus está falando justamente o contrário, dizendo o seguinte, você não tem que se preocupar, você, por se entender filho de Deus, por se entender que Deus alcançou e salvou a sua vida pela graça, você não precisa se preocupar com essas coisas. E aí aqui cabe uma pergunta, você é um filho e uma filha de Deus ou não? Você sabe pela Bíblia como que uma pessoa se torna filho de Deus ou não? Leia o capítulo 1 do Evangelho de João para você descobrir. E que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha vida para nos fazer entender se somos ou não filhos dele, filhos e filhas dele. E voltando aqui, Jesus está falando para que aquelas pessoas que se entendem como filhos e filhas de Deus, que compreendem a graça de Deus na sua vida, o amor de Deus pelas suas vidas, ele não vai viver preocupado, ansioso, correndo atrás de coisas que, diante de uma cosmovisão errada da vida, são importantes, mas diante da cosmovisão de Deus, da maneira como Deus quer que os seus filhos e filhas enxerguem a vida, elas não são importantes. Nós damos muita importância, às vezes, para o que a gente tem, para o que a gente deixa de ter, para aquilo que se eu tenho dinheiro no bolso ou não. Nos preocupamos ao ponto, muitas vezes, de muitas pessoas darem cabo até da sua própria vida correndo atrás dessas coisas. Mas o fato é
que Jesus diz que se os meus olhos tiverem luz, forem bons, e bons porque Deus me dá condições de enxergar a vida de uma forma boa, porque eu estou enxergando de acordo com o que Ele quer que eu enxergue. Se eu enxergar a vida dessa maneira, essas coisas elas vão ficar num plano secundário. O que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu vou beber, não dependem das minhas forças, dependem de Deus. Deus vai suprir essas necessidades básicas e secundárias da minha vida. Mas o principal é eu ter uma visão boa, eu ter uma lente boa sobre a vida. E só é possível ter essa cosmovisão boa por meio da Palavra de Deus. Quando foi a última vez que você e eu nos demos conta de que estávamos enxergando? Nós que não temos uma deficiência visual, um problema visual, normalmente a gente nem para pensar nessas questões, simplesmente a gente abre o olho e enxerga. Mas quão feliz é uma pessoa que de repente até mesmo cega é, se um dia descobrirem um recurso em que ela possa voltar a enxergar. Quem sabe, né? No decorrer aí da história humana, não hoje, lógico, a ciência vai avançando, a tecnologia vai avançando ao ponto de chegar a essa possibilidade. Quão feliz ficarão essas pessoas? Mas nós que enxergamos naturalmente, nós não nos preocupamos em pensar. Raramente a gente pensa em enxergar, apenas a gente enxerga. E fazemos isso o tempo todo. De maneira semelhante, como raramente ou nunca pensar sobre como eu preciso enxergar, porque simplesmente eu abro o olho e enxergo, ainda assim a gente enxerga todas as coisas. E falando em cosmovisão, a gente enxerga todas as coisas por meio dela. Nossa cosmovisão, então, é aquilo através do qual nós pensamos e, em última análise, daquilo que nós vivemos. As cosmovisões, elas têm no seu cerne a religião. Você vai concordar comigo. Porque a cosmovisão ela está na essência do que nós somos. E por estar na essência do que nós somos, ela revela as convicções fundamentais da minha vida. O que eu acredito ou não. Aquilo que eu digo que creio ou não acredito. As pessoas que afirmam não acreditar em Deus, chamadas de ateus, elas têm obrigações controladoras que se refletem no modo como elas agem. Por exemplo, um ateu, uma pessoa que diz que não acredita em Deus, ela vai ter com toda certeza um código de vida. Um código, vamos chamar assim, de ética, de moral, para viver. Porque senão, ela poderia um dia simplesmente acordar e dizer assim, eu não devo nada para ninguém, eu não devo nada para a lei humana, então vou sair por aí fazendo um monte de coisas erradas. Vou cometer violência, vou assassinar alguém por belo prazer, enfim. E ela faria essas coisas. Mas pode perceber que até uma pessoa que diz que não acredita em Deus, ela tem esses códigos dentro dela que controlam a sua vida. Provérbios, capítulo 23, versículo 7, na Bíblia, o livro de Provérbios da Bíblia, ele diz assim, como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, o ser humano, como ele imagina dentro de si, ele vive. E todos os seres humanos, então, eles vão, porque eu acabei de falar que a cosmovisão no seu cerne ela é religiosa, ele vai adorar alguma coisa. Ele vai criar, mesmo que ele seja até um ateu e diga que não acreditam em Deus, ou em deuses, ele vai criar um Deus para ele. Seja o dinheiro, seja uma vida boa, seja fazer o bem para todas as pessoas. Essas coisas, elas ajudam, elas são boas, mas se eu colocar elas como centro da minha vida, elas se tornam Deus. Então até o mesmo um ateu ele tem um Deus ou outro dentro de si. Ele adora alguma coisa. Porque o homem, o ser humano, a humanidade, homem e mulher, ele além de ser um homo sapiens, ele ser uma pessoa que pensa, um ser que pensa, ele é um homo adorans.
Ou seja, ele é um ser que adora alguma coisa. Com certeza você que está me assistindo, se você não crê naquilo que os cristãos creem, que é Jesus, a pessoa que os cristãos creem que é Jesus, você adora alguma coisa. Eu tenho plena certeza disso. Pode fazer um check-up aí da sua alma, da sua vida, e você vai ver que alguma coisa ocupa o lugar central da sua vida. Mesmo que você diga assim, eu não acredito em nada, talvez a própria incredulidade é o seu Deus. Você está pautando a sua vida em viver de uma maneira incrédula em tudo, incrédula em ninguém, né? Então você faça esse check-up, você vai perceber que dentro de você ou fora de você, né, existe um Deus ou deuses, né? Aqui com D minúsculo estou me referindo, estou falando. Porque você, na sua essência, e eu, somos pessoas, somos seres que adoram algo. E o homem foi criado para adorar. Deus criou o ser humano para adorar algo. E Deus criou o ser humano para adorá-lo, para adorar a Deus. O ser humano, então, é um ser adorador por natureza. O que realmente faz a diferença é o que ou quem nós adoramos. É aí que está toda a diferença. E essa é a razão pela qual uma cosmovisão nunca pode ser reduzida a um conjunto de proposições racionais. Ou seja, nem tudo é explicado pelo racional. Nem tudo existe no campo da racionalidade. Nem tudo é explicado pela ciência. Por mais que a ciência seja boa, a ciência seja um instrumento que Deus deixou para a humanidade a se beneficiar, descobrir coisas que vão beneficiá-la, como por exemplo uma vacina contra um vírus. A ciência é boa, mas a própria ciência ela é uma criação, e uma criação de Deus, dada para a humanidade para um uso próprio e para benefício da humanidade. Então nem tudo é explicado por proposições racionais, nem tudo a sua mente consegue explicar, porque Deus não tem explicação. Deus não cabe na nossa pequena caixa aqui, né, do nosso crânio, e a gente pode explicar Deus como 1 mais 1 é igual a 2. Deus transcende tudo isso. Ele é o ser inexplicável pelo ser humano, porque o ser humano é pequeno, o ser humano é uma criação, o ser humano depende de Deus para existir. Como a criatura vai explicar o Criador? Então, muitas coisas da vida, da vida humana, da existência do universo, elas só podem ser explicadas por proposições espirituais, e aquelas que a Bíblia nos apresenta. Muitas questões da vida, nossa existência, de onde que a gente veio, por exemplo, a Bíblia tem a resposta correta. E é uma questão tanto de coração quanto da mente. Tanto do que amamos quanto do que nós pensamos. E a única cosmovisão que traz vida é aquela que conduz à eterna adoração a Deus. O povo de Deus, obviamente, sempre teve uma cosmovisão. Uma perspectiva de vida guiada pela Escritura Sagrada, a Bíblia. E lá no Antigo Testamento, em que, obviamente, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, o povo de Deus, a nação de Israel, naquele momento Deus tinha escolhido Israel, né, a nação de Israel, para serem, como diz a Bíblia, os guardiões dos oráculos de Deus, da palavra de Deus, e por serem esses guardiões dos oráculos de Deus, o povo que tinha a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus ao mundo. Para a nação de Israel, então, lá no Antigo Testamento, a cosmovisão começava com uma confissão de fé. E lá, essa confissão de fé está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o que chamam o Shema. Né? O ouça para que você obedeça. E a vida de Cristo, então, agora falando já junto com o Novo Testamento, abriu novas dimensões para o povo de Deus sobre uma cosmovisão bíblica. Os ensinamentos de Jesus
no Sermão do Monte, por exemplo, eles não foram tanto um código de ética. Ali Jesus não está trazendo somente, sim, traz um teor de ética nos ensinamentos de Jesus, da forma como os discípulos e discípulas, o povo de Deus, precisam viver. Mas não é simplesmente um código de ética. É uma maneira de enxergar o mundo. É uma cosmovisão que os discípulos e discípulas de Jesus, povo de Deus, seguidores de Jesus, precisam ter e viver por meio deles, por meio dela, melhor falando. Essa é a cosmovisão. Jesus está apresentando uma cosmovisão para que os seus discípulos e discípulas enxerguem a vida da maneira correta. Enxerguem a vida por princípios não deles mesmos, como a maioria, infelizmente, uma boa parte das pessoas vivem, mas de acordo com o que Deus está dando como princípios para que eles possam ter a cosmovisão correta. Para os cristãos, então, pensar é parte do crer. Por isso que nós dizemos que o cristão, ele tem uma fé racional. É uma fé pensante. E por ser uma fé pensante, então ela vai moldar a vida do povo de Deus em todas as áreas. Deus, ele, em todo o tempo em que ele estava revelando a sua verdade, que nós compreendemos como seguidores de Jesus, que são os 66 livros que a Bíblia nos apresenta, Deus está dando ao seu povo a cosmovisão correta e moldando a visão de mundo do seu povo. Enquanto o conceito de cosmovisão, conforme nós vimos os pensadores falando, era discutido no meio secular, alguns pensadores cristãos, eles estavam adotando o conceito de cosmovisão, a maneira como o povo de Deus precisa enxergar essa revelação de Deus, e estavam escrevendo sobre isso. Um exemplo é o teólogo e estadista holandês, o Abraham Kuyper. Ele, nos seus escritos, ele apresenta a fé cristã como uma visão total da realidade, com implicações tanto para a sociedade quanto para a Igreja de Cristo. O cristão, o discípulo e discípula de Jesus, eles devem ser pessoas inteligentes, pessoas que, por meio da sua fé em Jesus e dos princípios que a palavra de Deus revela, expressam nas suas ações, nas suas palavras, e isso em benefício de toda a sociedade humana. Por isso que o cristão, ele é, de acordo com essa definição do Kuyper, a cosmovisão que o cristão tem da Bíblia deve abranger, deve atingir, deve alcançar todas as áreas da vida. Porque a cosmovisão cristã, ela implica em todas as áreas da vida. Não há uma área da vida de um cristão que não deva ser pautada pela cosmovisão bíblica, pela maneira como a Bíblia nos dá para enxergar o mundo. E entendendo como a Bíblia como sendo revelação de Deus, então nós podemos afirmar que a maneira como Deus quer que eu e você, discípulo e discípula de Jesus, enxergue a vida. Não de uma forma simplória, mas através de uma maneira inteligente de ver, enxergar a vida e principalmente agir na vida. Agir no cotidiano, agir na rotina, agir no relacionamento com as pessoas, agir no trabalho, agir nos estudos, agir em todas as áreas. Não é de surpreender que o conceito de cosmovisão ele tenha sido incorporado à igreja cristã e na sua prática. O cristão, ele vai, por ter uma particular perspectiva do mundo, ele vai fazer uso desse conceito da sua cosmovisão para servir como suporte para ele explicar por que vemos as coisas do modo diferente daqueles que não são cristãos. Você pode perceber, por exemplo, como um cristão enxerga a política, como um cristão enxerga a arte, como um cristão enxerga a educação. Com certeza, se ele é um cristão verdadeiro mesmo, não só nominal, a sua maneira de enxergar essas áreas que eu dei como exemplo aqui serão muitas vezes, totalmente contrárias
da maneira como um não cristão enxerga, da maneira como uma pessoa que não segue Jesus Cristo enxerga. E por estar baseada na revelação divina, na palavra de Deus, que é inspirada, é inerrante, é suficiente, a cosmovisão cristã, então, ela tem um ponto de referência fixo na mente de Deus e, portanto, é vista como algo que une todos os cristãos de todos os lugares do mundo. Então, a maneira como todos os cristãos de todos os lugares do mundo enxergam a vida sempre vai se remeter àquilo que a palavra de Deus está revelando e ensinando. E o pensamento cosmovisionário, né, contribui então para o desenvolvimento cristão no mundo das ideias, mostrando a relação dos cristãos com todas as áreas da vida, não apenas a vida particular da sua devoção pessoal, mas também a vida pública, da arte, da música, da ciência, dos negócios, da política, dos esportes, da cultura popular e por aí vai. Além de oferecer uma perspectiva intelectual para cada disciplina acadêmica, por exemplo. A cosmovisão ela é útil para a apologética, a evangelização, a missão e por aí vai também. Uma visão cristã, então, do mundo, ela abrange as pessoas como um todo. Todo o corpo, todo o coração, toda a mente e toda a alma. O objetivo maior de um cristão expor a cosmovisão bíblica, esse objetivo está atrelado de forma muito íntima com a missão do cristão aqui na Terra, de fazer com que o nome de Jesus Cristo seja conhecido por todas as pessoas. E para que essas pessoas rendidas diante do amor de Deus passem a enxergar a vida conforme Deus quer que elas enxerguem, como um cristão já foi alcançado e agora enxerga a vida dessa maneira. E o objetivo maior é alcançar as pessoas para que elas venham a conhecer Deus e o seu amor. Porque conhecendo Deus e o seu amor, essas pessoas também terão condições de terem bons olhos, como diz o texto aqui de Mateus. Que os olhos bons, sendo bons, aquela pessoa vai viver de uma maneira boa. E viver de uma maneira boa, segundo o que a Bíblia ensina, é viver uma maneira pautada na justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela foi efetuada por meio da pessoa de Jesus Cristo. E ela é aplicada na vida de um discípulo e de uma discípula de Jesus pelo Espírito Santo. Portanto, a cosmovisão, ou uma visão cristã do mundo, ela vai com certeza abranger todo o corpo, todo o coração, toda a mente, toda a alma, todo o ser do ser humano. E ao desenvolver uma cosmovisão por meio do discipulado da mente cristã, nós estaremos então desenvolvendo a nossa capacidade para a adoração sagrada e para um amor santo, uma adoração verdadeira a Deus, que se expressa na nossa vida, no nosso dia a dia, na maneira como nós vivemos a vida, na maneira como nós enxergamos os eventos ao nosso redor e como nós respondemos a esses eventos. É interessante, né? Como há uma ligação, existe essa ligação muito uma arraigada na outra, em que o que eu penso eu adoro, e da forma como eu adoro eu penso e vivo. Se eu adoro a Deus, eu consigo viver a vida enxergando pela lente de uma cosmovisão boa. A única cosmovisão boa realmente que existe no universo todo. O apóstolo Paulo, ele estava pensando o homem como um todo, na vida do ser humano como um todo, quando ele, por exemplo, na carta de Filipenses, né, capítulo 1, versículos 9 e 10, ele ora pela mente e pelo espírito daquelas pessoas, dos irmãos filipenses. Então ali Paulo está mostrando que
quando ele estava ensinando sobre adoração, como o ser humano deve adorar a Deus, como o ser humano deve se portar, uma coisa tem a ver com a outra. Uma coisa tem ligação com a outra. Porque o crente, né, o cristão, aquele que crê em Jesus Cristo e o tem como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai não apenas pensar sobre isso e não ter isso apenas como um pensamento bom, vamos chamar assim, uma filosofia boa de vida. Não, ele vai praticar aquilo que ele adora. Logo, a única cosmovisão que corresponde ao mundo como Deus o conhece é uma cosmovisão total e sistematicamente cristã. É isso mesmo. Estou te afirmando aqui que a única maneira de enxergar a vida corretamente, enxergar as pessoas da maneira correta, é por meio do óculos bíblico, da lente bíblica, da cosmovisão cristã. Não, como eu falei anteriormente também, não um cristianismo nominal. Um cristianismo em que as pessoas batem no peito e dizem: eu sou evangélico, eu sou seguidor de Cristo, eu sou um cristão reformado, apenas nominalmente. Não estou falando disso, eu estou falando de um cristianismo genuíno, bíblico, em que a pessoa, homem e mulher, seguem o que a cosmovisão bíblica apresenta e revela, que Deus revela ali na Bíblia para que ela venha a viver daquela maneira. Essa é a cosmovisão genuína, a cosmovisão pela qual todos os seres humanos precisam enxergar a vida se quiserem enxergar a vida da maneira correta, porque aquele que criou a vida revela na Bíblia a maneira como ele enxerga a vida, como ele enxerga o ser humano, como ele enxerga a sua criação. Infelizmente, sim, não podemos afirmar que a maioria dos cristãos tenha sequer uma compreensão clara da cosmovisão que lhes pertence por meio da graça de Deus. Uma boa parte não tem nem a consciência de que precisam enxergar o mundo dessa maneira. E eu digo aqui infelizmente porque o esperado era que todos os cristãos pudessem enxergar a vida dessa maneira. Viver principalmente, né, a vida por meio da cosmovisão cristã. Há momentos em que todos nós enxergamos o mundo conforme nossa própria perspectiva, em vez de vê-lo pela perspectiva de Deus. Isso acontece com qualquer pessoa, né? Especialmente por aqueles que não creem em Deus. Eles não vão, obviamente, enxergar a vida de acordo com uma perspectiva divina. Mas o cristão, o seguidor de Jesus, aquele que diz que é discípulo, aquela mulher que diz que é discípula de Jesus, precisa enxergar a vida de acordo com o que a Bíblia revela. E é por isso que nós precisamos viver segundo a cosmovisão apropriada, para que possamos enxergar o mundo ao nosso redor, a vida ao nosso redor, de uma maneira boa, conforme Jesus nos ensinou. Aí eu quero deixar algumas perguntas para encerrar essa reflexão. Como temos enxergado o mundo? Como você tem visto tudo o que está acontecendo ao seu redor? De acordo com o que você pensa ou de acordo com aquilo que a Bíblia revela? Pela sua lente ou pela lente da Palavra de Deus? Uma outra pergunta para refletirmos, né? O objetivo de eu estar deixando essas perguntas aqui na conclusão da nossa reflexão é para a gente, de fato, pensar a vida sob a Bíblia, debaixo daquilo que a Bíblia fala, debaixo daquilo que a Bíblia revela. E sobre cosmovisão é pensar a vida de acordo com o que a Bíblia diz que me apresenta, a maneira como a Bíblia me apresenta que eu preciso pensar a vida. Os seus olhos, os meus olhos, têm sido bons ou maus? Você usa óculos? Todos nós usamos.